Olá, iria gravar mais um vídeo agora de Física 1. Eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e curtir. Isso ajuda muito ao meu trabalho e me influencia a gravar mais. Mas chega de enrolação, vamos para a questão. Essa questão ela aborda movimento em uma dimensão, movimento retilíneo, ou seja, que o corpo se desloca em uma linha só. Então, vamos lá. Um corredor corre 2,5 km em linha reta em 9 minutos. Ou seja, ele passa 9 minutos correndo. Vou usar essa direção aqui. Vou tomar o sistema de referência assim, ó, x e y. X é para cá, positivo. Então, ele passa 9 minutos, faz esse deslocamento do ponto 0 até o quilômetro 2,5. E depois passa 30 minutos caminhando de volta ao ponto de largada. Ou seja, ele sai daqui de novo e volta ao ponto de largada. Então, letra A. Qual a velocidade média do corredor nos primeiros 9 minutos? Bom, aqui não diz a unidade de medida que quer, mas eu vou optar por colocar a resposta no SI, Sistema Internacional de Medida. Então, no SI, ó, o tempo tem que ser em segundos e a distância tem que ser em metros. Para converter isso aqui para metros, ó, eu vou colocar aqui para a letra A o vetor x, ou seja, o vetor x ele partiu daqui, foi para cá, ó. Aí formou um vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento ele é 2,5 km. Esse k aqui, ó, quer dizer que está multiplicando por 1000. Ou seja, 2,5 vezes 1000 metros. Sempre que tem o K é como se fosse um pacote de 1000 daquelas coisas. Por exemplo, 1 quilograma, um pacote de 1000 gramas. 1 kilonewton é um pacote de 1000 newtons. Que vai ficar 2,5 vezes 10 ao cubo. Esse prefixo de quilo é 10 ao cubo, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Se eu abrir isso aqui vai dar 1000. Agora, como ele deslocou nessa direção aqui, ó, eu escolhi positiva, então, ó, vetor I chapéu. Vetor canônico dizendo orientação horizontal. Isso aqui quilômetro, agora metro, certo? Vou já colocar isso, tirar essa potência aí. Então fica igual a 2500 e chapéu metro. Esse foi o meu primeiro deslocamento, de 0 a 2,5 km. E o tempo? Esse tempo, ó, ele diz nos primeiros 9 minutos. Então, ó, eu vou converter isso aí para segundos. Sabendo que 9 minutos, pode-se usar uma regra de 3 aqui, mas se eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então 9 vezes isso aqui, então vai ser 9 vezes isso aqui, ó. Então 9 minutos vai ter 540 segundos. Ok, agora a gente tem as unidades no sistema internacional, metros por segundo. Como é que se calcula a velocidade? Bom, a velocidade é a variação da posição, ou seja, do x, que eu estou tomando como referência o x aqui, ó, em função do tempo. Isso aqui é a velocidade média e é um vetor. Então, vamos calcular aqui na letra A. Velocidade média, para o caso 1, vai ser igual a... Qual é o deslocamento? Ele partiu do zero, ó. Lembrando que esse deslocamento aqui pode ser aberto em x final menos x inicial. Isso aqui pode ser t menos t0. Onde o t0 é o tempo inicial, que no caso é 0, que ele começa, e o x é o x inicial, que é a posição 0. Aqui são duas posições. Isso aqui é um vetor deslocamento. Isso aqui são dois vetores posição. A gente pode calcular isso aqui. Isso aqui é 0, ó. E isso aqui é 0. Então essa conta fica x final, que a gente tem aqui, e chapéu, dividido por o tempo transcorrido, 540. Corta esse 0 com 0 aqui, e a velocidade média vai ficar igual a 4,63 metros por segundo. Uma dica para a unidade de medida, ó, olha a primeira fórmula. Você sempre olha a fórmula. No SI, a posição é dada em metros e o tempo em segundo. Metro dividido por segundo, então a unidade de medida vai ser metro por segundo. Certo, agora vamos para a letra B. Qual é a velocidade média no tempo em que ele caminhou? Certo, ele correu até aqui, depois voltou caminhando até o ponto zero. Então esse aqui vai ser outro deslocamento. Esse aqui eu vou chamar de delta x2. E esse vetor de deslocamento? Vamos escrever. Esse vetor de deslocamento, ó, delta x2, ele vai ser da seguinte forma. Ele começou na posição 2,5 km, ou seja, que a gente já converteu para metros, que dá 2.500, e terminou no zero. E sabendo que abrindo isso aqui fica finalmente inicial, então ó, vai ser a posição final quando ele terminou o movimento, menos a inicial. A posição final é o zero, ó. Ele está em cima do zero no eixo. Quando eu falo em posição, é apenas uma parte do eixo, em relação ao referencial, que no caso eu tomei esse referencial como o zero do eixo. Então a posição final é zero, ele voltou para o zero de novo. Então fica zero menos, eu vou colocar esse zero vetorial aqui, só para não dar treta. Menos 2.500 metros, ou seja, a posição que ele estava antes de começar. Então esse aqui vai ser menos 2.500 e chapéu. Porque ó, ele fez um deslocamento até aqui
nessa direção horizontal e nesse sentido. Então, ó, ele é na direção do vetor i chapéu, porém no sentido oposto, olha, menos. Quando eu multiplico um vetor por menos, ele simplesmente inverte. Ó. Se eu tivesse um vetor u aqui, esse vetor fosse assim, e o menos u vai ser só ele invertido. Que nesse caso aqui inverteu o sentido contrário do vetor i chapéu e multiplicado por 2.500 vezes o seu módulo. Então esse meu deslocamento vai ser, ó, ΔX 2 igual a menos 2.500 i chapéu. E o ΔT? Agora o ΔT foi 30 minutos. Aqui diz na questão que ele passa 30 minutos caminhando. A gente pode converter, ó. Como 1 minuto é 60 segundos, então 30 minutos é 30 vezes isso aqui. Então, se eu multiplicar por 30 aqui, eu multiplico por 30 aqui também e dá... Então, ΔT vai ser igual a 1.800 segundos. Ótimo, e para resolver essa questão agora é só realizar essa divisão. Então, a velocidade média vai ser igual a menos 2.500 i chapéu dividido por 1.800, que isso aqui vai dar igual a menos 1,389 i chapéu. E a unidade de medida de velocidade, metros por segundo. Vamos para a letra C agora. Qual a velocidade média para a viagem completa? Certo, agora aqui vocês vão ter que entender uma noção diferente entre velocidade média e velocidade escalar média. A velocidade média só leva em consideração o vetor deslocamento, que é esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetor deslocamento, ele independe do percurso. Por exemplo, se eu começar aqui, ó, e terminar aqui, eu posso fazer isso. Posso vir assim, porém o vetor deslocamento, ele sempre vai ser daqui para cá. Certo. Posso também, ó, vir por aqui, dar uma volta aqui e voltar para o mesmo lugar. O vetor deslocamento vai ser zero. Começou e terminou no mesmo lugar. Entretanto, a distância percorrida, que é o que usa na velocidade escalar média, ela vai levar em consideração toda essa distância aqui, ó. Já no caso da letra C, ele partiu de zero, aí fez o percurso completo e voltou para zero de novo. Então, ΔX sobre ΔT vai ser igual a o ponto final é zero, porque ele foi e voltou para o zero de novo, então o final é zero, menos o ponto inicial, que é zero também. Então isso aqui vai ser zero sobre zero, zero menos zero, que vai dar zero sobre ΔT, que isso aqui é igual a zero. Bom, já a letra D, ele pede qual a velocidade escalar média. Agora essa velocidade vai levar em consideração toda a distância percorrida. Ele percorreu 2.500 metros para cá e 2.500 metros voltando. Então, ó, a velocidade escalar média vai ser igual a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Que no caso da distância percorrida, somando esse deslocamento aqui mais esse, lembrando que é um escalar, ó, velocidade média, leva em consideração a distância percorrida. Então isso aqui vai ser 5.000 dividido por ao somatório dos dois tempos, que no caso isso aqui vai ser 2.340, que o resultado disso aqui dá 2,137 metros por segundo.